Vamos a mais uma aula do nosso super curso de banhos terapêuticos. E aí nós vamos falar, que aí não é só para cães, né? Tá escrito para cães, mas é para pets. O módulo de ozonioterapia. Este módulo é um show, porque é o que vai dar toda a diferença no seu spa, tá? Então, vamos primeiro, né? A gente já pôs os 2 vídeos aí que vocês vão assistir no curso, a live e mais um vídeo sobre óleos ozonizados, mas vamos aqui falar sobre o ozônio na natureza. Na verdade, quando a gente tem o aparelho de ozônio, a gente mimetiza. O que é? Mimetiza é você imitar a natureza. Para que todo o aprendizado na aplicação de ozônio na área de saúde industrial seja possível, ocorre uma mimetização da natureza, ou seja, a forma que o ozônio é produzido naturalmente é repetida. Então é importante lembrar que todo o processo é natural, seguro, limpo, sustentável e economicamente viável. Gente, isso é importante para você transmitir essa segurança para o seu cliente, né? Aí vai falar, é tóxico, não vai fazer mal para o meu cachorro, não vai fazer mal para o meu gato, não vai fazer mal para o meu coelho, né? Então você tem que explicar. Então você vê aqui nesse gráfico, a formação do ozônio, tem a molécula de O2, né? É o que a gente respira, oxigênio. Ela tem 2 moléculas, tá? Por isso que é O2. Quando ela tem uma descarga elétrica, ela se divide, quer dizer, ela coloca mais um átomo de oxigênio que vai formar o O3, que é o ozônio, tá? Então, e ele se dissolve muito rapidamente e ele volta a ser O2 muito rapidamente, tá? Então, como que é produzido na natureza? Através de descargas elétricas durante tempestades. O ozônio é formado quando uma molécula de oxigênio recebe uma descarga elétrica, quebrando-a em 2 átomos de oxigênio. E os átomos individuais se combinam com outra molécula e formam o O3, tá? E aí, para a produção de ozônio, né, medicinal, a gente tem 3 etapas, né? Utilizado em estética, sauna, purificação de ar, sistema, né, de descarga, né? E é isso. Eu produzo altas concentrações de ozônio, é o sistema mais comum utilizado com finalidade terapêutica, tá? É fácil de manusear, a taxa de produção de ozônio é controlada e tem esse sistema de plasma frio, que também é muito utilizado na purificação do ar e da água, tá? Aí, sobre essa molécula. Ela é uma molécula gasosa composta de 3 átomos de oxigênio. Ok, já falamos isso. É encontrado na forma diatômica, que é o O2, tá? E aí, tô repetindo isso de novo para você poder entender. O ozônio é um gás oxidante, reativo e instável, ou seja, logo ele se recompõe ao oxigênio. Então é um dos oxidantes naturais mais potentes e é um poderoso germicida. Por causa disso, essas características conferem ao ozônio uma gama de aplicações, sendo utilizado, né, em saúde, em processos industriais, em tratamentos de águas, em alimentos, gases efluentes e também como agente clareador e branqueador. Para você ver que show que é o ozônio. Dados de segurança, vamos lá. O ozônio é um gás oxidante que normalmente não é deletério aos mamíferos em baixas concentrações, que é como a gente utiliza, certo? Mas é letal para micro-organismos como bactérias, fungos e vírus, tá? O ozônio, assim como qualquer outro agente oxidante, pode ser tóxico se não for manuseado corretamente. Lógico, ninguém vai colocar uma quantidade de ozônio naquele ambiente para ser tóxico, né? Todos os aparelhos que a gente manipula, que a gente vai utilizar, principalmente dentro do banho-tosa,
é uma quantidade mínima de ozônio, tá? A inalação do gás ozônio é expressamente proibida. Lógico, não vai colocar o ozônio direto para você inalar, certo? Porque ele causa toxicidade progressiva. Mas totalmente misturado em água, então, ele é muito a baixa toxicidade, tá? Olha lá. O tempo de vida do gás. O ozônio é um gás altamente instável, ou seja, ele volta a CO2 muito rapidamente. Então é difícil de armazenar, tá? A velocidade de dissociação do O3 para O2 depende da temperatura e da concentração, ou seja, quanto maior a concentração e maior a temperatura, maior a velocidade de dissociação e vice-versa, tá? Então é o seguinte, veja bem, se a água está muito quente, esse ozônio vai se diluir e evaporar mais rapidamente, entendeu? Então, quanto mais fria a água, ele vai ficar mais tempo naquela água. Mas aí a gente vai dar banho em que temperatura? Não, temperatura morna, tá? Porque é o que é preconizado para a gente dar banho nos cães e gatos. A temperatura tépida, né? Morna, nem muito quente, nem muito fria, tá? Também o ozônio depende da concentração, mas a concentração que a gente vai colocar no banho é baixa, por isso que a gente vai deixar aquilo borbulhando durante, né, no spa, durante ali 10, 15 minutos, né, para deixar aquele ozônio agir, tá? Então, quanto à pureza da água, o ozônio é muito reativo, por isso reage com qualquer interferente presente na água. Por exemplo, resíduos de minerais. Portanto, quanto maior a pureza da água, maior é o tempo de permanência ativa. Então, para uso medicinal, recomendamos, utilizamos a água mais pura possível, né, para prolongar esse efeito. O ideal seria o que, gente? Ter o filtro, né? Ter aquela o filtro já direto que sai da torneira já com água filtrada. Seria o ideal, tá? Porque o ozônio ele vai durar mais tempo, ok? Olha aqui, ó, a coloração, as propriedades, né? O ozônio e o oxigênio, vamos ver? O ozônio ele é azulado, tá? E o oxigênio é incolor. O cheiro, ele tem cheiro característico após trovoadas. E o oxigênio não tem cheiro. Aí a solubilidade na água, você vê que ele é maior. A densidade, o potencial eletroquímico, o peso molecular, o ponto de ebulição, o ponto de fusão, o peso específico. Você vê que é diferente do oxigênio, tá? E aí, ó, a temperatura do gás, o tempo de vida, né, por minuto. Então, você vê que quanto menor a temperatura, mais ele tem tempo de vida útil aí. Mas é lógico que a gente não vai dar um banho a 15 graus, a 10 graus, né? Pelo amor de Deus. Tudo acima de 25 graus, né? Mas não tem problema, porque a gente vai deixar aquele ozônio borbulhando naquela água, ok? Aí vamos falar sobre o tratamento. O aumento da oxigenação beneficia as funções imunológicas, reduz infecções, acelera a cicatrização de feridas e suprime a replicação de células cancerígenas. Isso, lógico, nós estamos falando no tratamento com ozonioterapia interno, né? Como, né, os veterinários e médicos fazem. Mas a gente aqui, nós estamos falando da parte externa, tá? Da parte tópica. Então, a terapia com ozônio é uma maneira natural e eficaz de aumentar a oxigenação dos tecidos, oferecendo resistência extras a doenças como câncer. Também é um desinfetante particularmente eficaz para infecções bacterianas, virais e fúngicas em animais de estimação e pessoas. Então, o que a gente vai
fazer com esse ozônio tópico? A gente vai estar eliminando esses fungos, essas bactérias e esses vírus que estão na parte externa, ok? E aí, olha só, problemas de pele. A terapia com ozônio é útil para pontos quentes, que a gente chama de hotspots, tá? Então, aquelas dermatites úmidas, as piodermites. O que é piodermite? É de uma dermatite com pus, tá? Dermatite alérgica, abscessos e feridas, especialmente com abrasões profundas, com feridas profundas. Então, ele é altamente cicatrizante e bactericida, fungicida, ok? Em condições bucais, a gente pode utilizar a água ozonizada em estomatites, gengivites, abscessos, que pode ser difíceis de gerenciar, mas a terapia com ozônio é uma excelente modalidade no tratamento para esses problemas dentários desafiadores. A gente pode utilizar a água ozonizada também para fazer uma higienização da gengiva? Sim, pode. Se o animal beber essa água do banho, tem algum problema? Não tem problema nenhum. Inclusive, é uma água super purificada, ok? Não tem problema nenhum. Até é bom. A não ser que tenha alguma outra coisa. Por exemplo, como a gente teve aula de sais. A aula de sais, você sabe que se você colocar o sal de Epsom, não é interessante do animal beber aquela água, tá? Porque ela tem um efeito laxante, tá? Mas só a água com ozônio não tem problema nenhum do animal ingerir, ok? Problemas oculares, útil para infecções oculares e reações alérgicas. Terapia com ozônio pode ajudar a tratar infecções oculares desafiadoras, aquelas que são resistentes. Então, compressa com água ozonizada, tá? Não tem problema. Pode colocar água ozonizada como compressa, mesmo se entrar dentro do olho, não tem problema, tá? Pode fazer lavagem do olho com água ozonizada. E o que você pode oferecer para o seu cliente, tá? A gente pode fazer um tratamento revitalizante para devolver a sensação de vitalidade, ideal para cães nervosos, tímidos, com traumas passados. Isso a gente pode unir o que? Aromaterapia, né? Muito interessante de usar o aroma. E o cromo também, né? Cromo, massagem, tudo que a gente está falando aqui nesse combo maravilhoso aqui, de você montar um verdadeiro spa, tá? Isso eu estou falando, gente, é para quem tem banho tosa e quem tem clínica veterinária. O médico veterinário, ele pode montar esse spa e não ser um banho e tosa estético, é um banho e tosa terapêutico, tá? Que é o que eu acho que é super bacana de ter junto com uma clínica veterinária, tá? Então, ó, tratamento relaxante, né, para cães que são de trabalho ou cães que são de show, né, aqueles cães de exposição. Tratamento circulatório para reativar a circulação sanguínea, animais idosos, aqueles que não fazem muito exercício. Tratamento reativante, que reativa a função da pele, ideal para quem? Para esses que têm os problemas de pele, tá? E tratamento anti-estresse para relaxar. Então, tudo isso a gente pode fazer um combo, né, para os seus clientes. Como que você vai depois vender esses banhos, né? Isso que é interessante, porque tudo vai ter um preço, vai ter um valor e vai ter um propósito, né? Então, mesmo quem não é veterinário, ele vai ter o nosso respaldo a respeito disso. Quem é veterinário já tem como explicar melhor, já tem como indicar melhor, já tem como receitar melhor, certo? Então é isso, gente. O ozônio, então, ele não tem muita coisa a ser explicado. A única coisa, o que a gente tem que saber? O que a gente tem que saber, né?
Deixa eu pôr aqui para vocês. O que a gente tem que saber é o seguinte: a gente vai oferecer esse serviço aos nossos clientes. O banho de ozônio, você comprou esse aparelho, você vai ter que amortizar ele nos banhos, né? Durante o tempo, né? Em quanto tempo você amortiza? É rápido, porque o aparelho até não é tão caro, tá? Então, quanto tempo de banho eu vou fazer nesse animal? Você pode ter a ducha de ozônio, é uma coisa, mas você fazer um spa, você colocar uma banheira com água, com sais, com ozônio, funcionando lá por pelo menos 5 a 10 minutos. O tempo ideal seria um banho de 15 minutos, tá? Pode ficar mais? Eu recomendo que não passe de 30 minutos, tá? Eu acho que não é ideal ficar mais que 30 minutos dentro da banheira, tá? Então, banhos de 15 minutos seria o ideal, tá? Borbulhando ali, fazendo o efeito que a gente quer naquela pele, tá? Ficamos aqui com ozonioterapia fechado já do assunto. Vamos para o próximo módulo.